Graça e paz para você que está vendo essa mensagem por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia nem a hora que você esteja acessando esse vídeo. Muito obrigado porque você mais uma vez está me dando a permissão para entrar na sua casa. E hoje nós vamos trazer uma mensagem muito impactante. Ela se chama Pregação no Poder do Espírito. Está baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. E eu quero convidar você que ainda não está inscrito aqui no canal para você se inscrever, para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são muito importantes. Você sinaliza que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que essa mensagem siga adiante. E quando você faz isso, você também está me ajudando a divulgar o ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu poder fazer. Você está me ajudando a cumprir o ID de Jesus e você está me ajudando a fazer com que esse canal então possa alcançar a relevância devida. Bem, antes de eu entrar então na mensagem, eu quero falar para você sobre o roteiro do vídeo. Eu quero então, primeiramente, contar mais uma vez, mais uma história da série Acredite em Si Mesmo, Mude Sua História. E eu desejo que essa história fale muito ao seu coração, traga para você ensinamentos bem legais. Em seguida, eu vou falar sobre os meus livros, cada um deles, e vou entrar então no conteúdo da mensagem. Bem, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, meu telefone para contato está aí nos comentários, para você possa então me chamar, me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, eu apenas levo meus livros e peço oportunidade para vendê-los, certo? Mas eu não cobro para pregar. A palavra de Deus, ela é gratuita. E quero mais uma vez alertar vocês aí sobre fake news. Os textos bíblicos referentes ao assunto estão aí nos comentários. Os links para você acessar, para você conferir se aquilo que você recebe nas suas redes sociais é verdadeiro ou falso, também estão aí nos comentários. E é isso, tá certo? E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, que Ele continue falando ao seu coração, como eu creio que já tem falado. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Se você ainda não está me acompanhando aqui nessa plataforma, eu peço aí para você me acompanhar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento são importantes, são gratuitos, eles só levam alguns segundos e isso você vai fazer com que essa plataforma entenda que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam, e assim você vai me ajudar a fazer com que essa palavra siga adiante, você vai me ajudar a levar a mensagem do Evangelho adiante, você vai me ajudar a tornar essa plataforma importante na internet, e importante no sentido de que ela tem a sua relevância, o seu alcance. Assim você vai me ajudar a fazer com que esse vídeo tenha um alcance cada vez maior e a palavra vai sendo pregada e assim você me ajuda a cumprir o ID de Jesus. Por falar em me ajudar a pregar a palavra, a cumprir o ID de Jesus, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários, é o WhatsApp. Não cobro nada para pregar. E não sou ovelha desgarrada, não sou ovelha sem aprisco, não sou ovelha sem pastor, não sou folha solta no vento. Tenho um pastor, tenho uma igreja, graças a Deus, certo? Congrego no Ministério Será na Terra Ferida, Nova Iguaçu. Pastor Vanderlei Prata é o pastor presidente de toda a igreja, todo o Ministério Será na Terra Ferida. Lá eu tenho a oportunidade de ser um dos professores de EBD,
sou diácono também, e pela misericórdia de Deus eu prego a palavra. Então, eu tenho uma história de 41 anos de vida cristã, nunca, graças a Deus, eu nunca saí da igreja, não sou desigrejado, e é isso. É uma mini apresentação que eu estou fazendo aqui para você. Da série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História, eu quero contar para vocês a história de um cantor bastante famoso, Ray Parker Jr. Ah, quem é ele? Vou te contar aqui a história dele. Ele começou como guitarrista, tá, de vários cantores aí, tocou em músico de estúdio para vários cantores, para vários conjuntos e tal. E ele tinha aí uma carreira, entre o final dos anos 60 e os anos 70, ele teve seu trabalho assim, como músico. Como eu já contei histórias anteriores, tá? Aqui no Brasil nós temos o Roupa Nova, que é formado por 6 camaradas que foram músicos de estúdio aí para vários cantores, vários conjuntos. Eles também tiveram a sua trajetória lá nos anos 70, tocando nos bailes aí, que naquela época eram bem comuns, e fizeram a sua história cantando músicas próprias. Nos Estados Unidos nós temos o Toto, que é um conjunto também super conhecido, já falei sobre eles aqui anteriormente, músicos de estúdio competentíssimos aí para vários cantores, vários conjuntos, até que decidiram seguir carreira própria. E lá também tem o Mr. Mister, que no Brasil ficou conhecido por uma música chamada Broken Wings. Pois bem, voltando ao Ray Parker Jr., ele então decidiu que no comecinho dos anos 80 ele fazia uma carreira solo. Então em 1980 ele gravou um disco que teve o seu sucesso, não foi aquela explosão mundial, mas tornou ele de certa forma conhecido. Aqui no Brasil tem uma música dele que até hoje toca na rádio música adulta contemporânea, A Woman Needs Love, que é uma tradução até engraçada. É uma música na qual ele está, o eu lírico, né, que é o compositor, o eu lírico, ele conta a história de um amigo dele que se dedicava por demais ao trabalho, negligenciava o relacionamento, e ele está advertindo ao amigo dele que o Ricardão está rondando ali e o Ricardão já está tipo pegando a mulher dele. É uma tradução assim, de certa forma engraçada, mas ao mesmo tempo reflexiva. A Woman Needs Love tornou ele conhecido. Mas onde eu quero chegar é dando um salto para 1984. Estava sendo produzido nos Estados Unidos um famoso filme, Ghostbusters, filme icônico da década de 80, filme clássico, que durante muito tempo a gente viu aí, Sessão da Tarde, tudo que era programa de TV especializado em filme tinha esse filme super famoso. Os Caça-Fantasmas, para quem não esteja associando, eu falei o nome em inglês, Ghostbusters. E a produção do filme estava procurando selecionar a música que seria tema do filme. Só que o Ray Parker Jr. descobriu o concurso faltando 2 dias para encerrar as inscrições. Então ele teve o que? Menos de 2 dias para compor uma música, preparar a fita demo. Tô lá em 1984. Não tinha internet, não tinha essas coisas que tem hoje. Menos de 2 dias para preparar e mandar para lá. Pois bem, qual foi a ideia que ele teve? Pegar esses anúncios que tem de os caras que faziam anúncios para dedetizar, né, a sua casa, coisa e tal. Em cima daquilo ele montou uma letra, coisa e tal, mandou a música. Por quê? Porque ele estava pensando em se aposentar para cuidar dos pais idosos. Ele já tinha feito, de certa forma, um pé de meia. Mas só que ele não estava nadando em dinheiro, mas ao mesmo tempo ele tinha os pais idosos e doentes. E ele quis parar a carreira dele para cuidar dele. Aí olha o que aconteceu. A música dele foi escolhida para ser o tema do filme. Ok, seria uma música como tantas outras, tantas músicas que são colocadas em filmes, só que a música dele estourou. Estourou tanto quanto o filme. Até hoje você escuta a música Ghostbusters, entendeu? Tocando nas rádios de música adulta contemporânea. Até hoje você escuta. Qualquer festa que tenha referente aos anos 80
certamente essa música faz parte da trilha, vai fazer parte da trilha sonora da festa. Então a música se tornou conhecida, ajudou ele a ganhar muita grana, claro, direitos autorais. E por que é que eu estou contando a história dele? É aquilo que eu falo, eu volto em todas as histórias anteriores que eu falei. O cara construiu uma carreira que levou tempo, muitos anos. E hoje nós estamos vivendo numa geração que é muito imediatista. Nós estamos hoje, não sei por que razão, nós estamos vivendo hoje uma geração imediatista. Dentro da igreja evangélica, principalmente, nós estamos vivendo uma geração muito... Nós estamos acostumados a ter umas pregações triunfalistas, entre aspas. Aquelas que os pregadores vêm, principalmente os neopentecostais, e tratam Deus como se Deus fosse escravo deles. A tal da confissão positiva, entre aspas, sobre a qual já falei em vídeos anteriores, e tem outros pregadores que estão falando contra essa coisa também. Até porque a confissão positiva não está escrita na Bíblia. A confissão positiva, ela bate de frente com a soberania de Deus. Ela bate de frente com o poder de Deus. Porque, na verdade, a confissão positiva é aquela história do eu declaro, eu determino, eu faço, eu aconteço, eu não aceito. E esses pregadores que ensinam isso tratam Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada, o gênio aparece e ele concede a você 3 desejos. Então essas pessoas tratam Deus como se Deus fosse assim. Só que Deus é soberano. Ele conhece o coração da gente, ele sabe quem a gente é, ele sabe se a gente vai ter condição de receber aquela bênção ou não. Ele sabe o que a gente ainda nem pensou, o que a gente ainda vai pensar. Certo? O profeta Jeremias nos fala que Deus nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. O salmista nos diz que nós não temos como nos esconder do Senhor. Se subirmos ao céu, Ele está lá. Se formos ao fundo do mar, Ele também está. Ele nos cerca por detrás e por diante. Ele coloca os nossos pensamentos à prova. Então, por que é que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que Deus é soberano. Então, se as pessoas lá de fora, aquelas pessoas que, entre aspas, não são crentes, estou colocando tudo entre aspas, por quê? Porque tem muita gente que acha que ser crente é passaporte para ir para o céu, só que não. Até porque a Bíblia diz que nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas que aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Lê Mateus 7, do 21 ao 23, que a resposta está aí. Então tem gente que acha que ser crente, ser evangélico, é o passaporte para a vitória. Só que não. Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflições. Mas no mesmo texto ele fala, tenham bom ânimo que eu venci o mundo. O salmista nos fala também que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu posso citar dezenas e dezenas de versículos aqui que mostram que por sermos filhos de Deus, por termos aberto o nosso coração para Jesus, não estamos isentos de passar por problemas, não estamos isentos de sofrer tentações, não estamos isentos de sofrer ataques de Satanás, mas nós temos uma arma poderosa nas mãos, que é justamente o quê? O conhecimento da palavra de Deus, a capacidade de orarmos, de entendermos que temos que colocar as nossas vidas em submissão à vontade de Deus, entendermos que as coisas acontecem no tempo dele. Por isso que eu conto todas essas histórias para vocês. Vocês repararam que todos eles, sobre os quais eu mencionei aqui, levaram anos para alcançar o sucesso? Todos que eu falei aqui. Falei do Toto, da Cyndi Lauper, da Bonnie Tyler, do Stevie Wonder, do Bruce Springsteen, falei do Journey. Vários outros aí que eu falei. Todos os outros que eu falei, todos eles ralaram pra caramba.
para chegar ao ponto que chegaram. E até o final do ano, até o final de dezembro, foi o prazo que Deus me deu para compartilhar essas histórias com vocês. Eu vou trazer mais histórias dessas e vocês vão entender que é isso que eu preciso que vocês entendam. Que, tipo assim, você se dispôs a fazer um concurso, estudou pra caramba, mas não passou. Ah, vou desistir. Por que que vai desistir? Quem falou pra você que na primeira prova você vai passar? Eu não passei na primeira prova que eu fiz para a Caixa Econômica. Eu não passei no primeiro concurso que eu fiz na minha vida. Antes de eu passar no concurso da Caixa, outros concursos que eu fiz. Fiz vários concursos na minha vida. Entre 1985, quando eu fiz o meu primeiro concurso, e 2002, quando eu fiz o concurso da Caixa Econômica, foram 17 anos tentando. Vários concursos eu nem passei. Outros eu até fiz os pontos necessários para passar, entrei mas não fui chamado, porque a colocação não foi aquela coisa maravilhosa. Outros concursos eu fiz uma boa pontuação, fui para outras etapas, mas quando estava chegando perto da minha vez, um deles, a validade do concurso acabou, que era o Correio. O outro, o banco foi privatizado, que era o Banco de Minas Gerais. Faltavam 40 pessoas, tinham 40 pessoas só na minha frente. Ou seja, estava chegando a minha vez. Só que o banco foi privatizado, o governo de Minas resolveu vendê-lo. Aí deu ruim para mim. Até que em 2002, Deus me abençoou, consegui passar no concurso da Caixa e também passei no concurso da SEDAI. A Caixa me chamou primeiro, mesmo a minha nota na SEDAI tendo sido melhor, minha classificação na SEDAI tendo sido melhor, mas a Caixa me chamou primeiro, eu entrei e fui. Então, demora para a vitória chegar. Você abre uma empresa, vou dar outro exemplo. Ah, eu abri uma empresa, tá demorando pra caramba. Quem foi que falou que no primeiro mês, no segundo mês você vai arrebentar, vai bombar? Um empresário, para fazer sucesso, ele tem que ter tempo para poder estruturar a empresa dele no mercado, fazer a empresa dele se tornar importante no mercado. E nisso ele vai ficar papo de até anos sem ver a cor do lucro. Basicamente arrecadando para poder ter o capital de giro para manter o negócio. O lucro muitas vezes demora anos para vir. Certo? Vou dar um outro exemplo. O ministério. Ah, Deus tocou no meu coração, abriu um ministério. Ok, não estou falando de ministério sendo aberto em rebeldia, não, como tem muitos por aí. Estou falando de coisa que Deus tocou no coração. Vai demorar, cara. Vai demorar, minha irmã. Vai demorar, meu irmão. Quanto tempo vai demorar? Não sei, soberania de Deus. Pode demorar alguns meses ou pode demorar anos. Por isso que eu compartilho essas histórias com vocês. Eu tenho que repetir, para que vocês não fiquem aí. Ah, por que esse cara está falando de gente que não é crente? Ele está falando de música secular. Ele está falando de gente que toca música do mundo. Pô, o fato do cara estar tocando e cantando música do mundo é o menos importante nessa série de vídeos que eu faço aqui para você. Acredite em si mesmo e mude sua história. É o que é menos importante. O que eu estou mostrando para você é justamente que eles entendem essa verdade que muitos de nós somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, não queremos entender, porque estamos acostumados com a pregação imediatista. Estamos acostumados com aquela coisa de só vitória. E aí alguém vem e diz para você que se você não está em vitória é porque você está em pecado. Quem foi que falou isso para você? Onde é que isso está escrito na Bíblia? É isso que eu quero que você entenda. Que até para você ter sucesso, você tem que ter o trabalho, cara. Quem vê o palco não vê os bastidores. Quem vê o sucesso não vê o trabalho. Pois é. Quem vê as vitórias não vê as quedas. Vocês têm ideia de quanto tempo
Um atleta treina para poder alcançar a excelência no seu salto, nos seus saltos no atletismo, salto com vara, nas suas corridas, na sua performance no futebol, no vôlei, no basquete. Vocês têm ideia? Não tem, né? Não tem ideia não, né? Vocês sabiam que a grande maioria dos goleiros profissionais, o dedinho mindinho deles é um saquinho de pele cheio de ossinho quebrado? De tanto que esses caras treinam para poder rebater as bolas. Vocês sabiam disso? Vocês têm ideia que esses caras treinam em exaustão? É porque hoje no Brasil parece que os fisiologistas meio que travam os jogadores de treinar a cobrança de falta. Então hoje você quase não vê jogador fazendo gol de falta no futebol brasileiro. Mas antigamente você via jogadores como Zico, Roberto Dinamite. Tô lá nos antigos, hein? Zico, Roberto Dinamite, Marinho Chagas, Nelinho, Rivelino. Os caras eram especialistas em fazer gol de falta. Os mais novinhos devem lembrar do Pet, né, que jogou no Flamengo. Pô, que aqueles caras treinaram. O Marcelinho Carioca, como é que eu não posso esquecer do cara? Como é que eu posso esquecer do cara? O Juninho Pernambucano. Vocês têm ideia do quanto esses caras treinavam para fazer aqueles gols de falta? Pô, isso é treino. Vai pro basquete, os caras que fazem aquelas cestas de 3 pontos, tipo o Michael Jordan. Caramba, é muito treino. É muito treino, é muita dedicação. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que essa galera da música que eu conto pra vocês aí toda semana, os caras ralaram pra caramba pra chegar onde chegaram. Pô, já contei várias histórias aqui. Bater em várias portas, as portas fechadas. Pô, aqui no Brasil tem um exemplo famosíssimo do Elimar Santos. O cara passou anos e anos cantando em barzinho, em boate, em restaurante, e fez a doideira de juntar um dinheiro e alugar o Canecão, que era uma casa de show famosíssima no Rio nos anos 80. Alugou aquela casa para fazer um show lá um dia. Eu acho que ele até alugou na segunda-feira, que era o dia mais barato. O cara alugou o Canecão, obviamente que ele divulgou em tudo que era lugar que ele fazia os shows dele, levou o público dele para lá, lotou o Canecão, botou no jornal para anunciar, se tornou famoso. Olha quanto tempo que ele investiu na carreira dele, quanto dinheiro que ele investiu para alugar lá por um dia. Ele não chegou lá com os lindos olhos azuis e cabelo louro dele para alugar o Canecão. E nem foi do nada, o cara ralou pra caramba pra fazer uma carreira, pra levar um monte de fã dele pra lá, pra lotar o Canecão, pra se tornar conhecido. E aí vai o crente que acha que só porque ele é crente ele não tem que se esforçar. É isso que eu quero que você entenda. Se o seu pastor disser pra você que você tem que parar de estudar porque o mais importante é estar na igreja, sai fora dessa igreja, mete o pé dessa igreja, que essa igreja vai te dar futuro. Não, a procurar uma igreja que respalda você buscar progresso profissional, tá? Até porque a Bíblia ensina isso, que nós temos que ser exemplo nessa terra. Se nós temos que ser exemplo nessa terra, então nós temos que procurar fazer todo o esforço. Aí você vai nas escolas, os alunos crentes geralmente são os que tiram nota ruim, nota mediana. Pô, tá errado. Tá errado. Se somos crentes, nós temos que dar exemplo nas nossas notas. Você aí que tem filho crente, aí, criança, adolescente, você tem que fazer esse garoto estudar e ser exemplo. Não é só chegar e falar de Jesus na escola, não. É mostrar com exemplo, com a nota. Porque Deus abençoa o esforço. Se for esforçado, Deus vai abençoar. A Bíblia é muito clara, o salmista diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Está aí para todo mundo. No crente não vai conquistar só porque é crente, ele vai conquistar se ele meter a mão para fazer igual o não crente faz. É por isso que eu conto eu trago esses exemplos aqui para você.
Espero ter te ajudado, espero ter sido claro. Eu às vezes sou um pouco enfático para falar essas coisas, é porque eu fico muito incomodado com a apatia de muitos crentes. Eu fico muito incomodado quando eu vejo um pastor feito André Valadão falando mal das faculdades, para dizer que os pais não devem mandar os filhos para a faculdade, porque senão vai se tornar... Senão o filho vai se tornar marginal, maconheiro. Preste atenção no que eu vou falar para você. Eu até já falei em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Em todos os segmentos sociais existem pessoas boas e ruins, até dentro da igreja. Para começar, vamos começar por dentro da igreja? Vamos começar. Dentro da igreja, você está lá congregando, você sabe quem é aquele irmão que é sério, que é dedicado, que leva a obra de Deus a sério, que leva as coisas de Deus a sério. Aquele irmão que ora, aquele irmão que sobe monte, aquele irmão que jejua, aquele irmão que está sempre nos cultos, aquele irmão que presta atenção na palavra de Deus, aquele irmão, quando você vai conversar, ele vai falar para você sobre as coisas de Deus, ele vai até conversar sobre outras coisas também, mas nunca vai chegar perto de você para falar mal do pastor, para falar mal do irmão, para falar mal de líder, para levantar contenda, para levantar rebelião. Tem esses, e tem dentro da igreja aqueles que vão para o culto quando estão afim, aí sentam lá atrás, ficam conversando, mexendo em celular, aí se para perto de você para conversar, vai falar mal do pastor, vai falar mal da liderança, vai falar daquela irmã gostosinha que ele viu lá com a roupinha assim, vai falar daquele irmão gostosão, tá com a roupinha assim, vai só com uns papos que não tem nada a ver para você estar perto. Ai, mas você está julgando. Não, estou te falando que a Bíblia diz trigo e joio. Lê a parábola de Jesus sobre trigo e joio e procura aí nas minhas redes sociais a mensagem que eu preguei sobre isso. Já preguei sobre trigo e joio. Essa é uma das coisas que tem na Bíblia falando sobre isso. Jesus fala sobre trigo e joio, benditos e malditos, fiéis e infiéis. Pois é, que tem a separação. Está tudo dentro da igreja. Na faculdade é claro que tem. Esses Zé Ruela que não querem nada realmente, que vão para a faculdade para fumar maconha. Só que o pastor André Valadão foi mal intencionado quando ele falou para os pais que ele acha que os pais não podem mandar os seus filhos para a faculdade por causa disso. Mas eu tenho certeza que ele coloca os filhos dele na faculdade. Ele vai colocar. Ainda mais que ele mora nos Estados Unidos. Mudo meu nome para Margarete e me visto de mulher aqui se ele não botar os filhos dele na faculdade. Eu faço um vídeo aqui vestido de mulher e mudo meu nome e me apresento aqui como Margarete. Se ele não colocar os filhos dele na faculdade. Duvido. Duvido, Deodó. Duvido. Ele é um fanfarrão. É o que ele é, um fanfarrão. E está trazendo péssimos ensinos para as suas ovelhas. Tá? E outra coisa, a obrigação é sua, pai, é sua, mãe, formar seus filhos, o caráter de seus filhos dentro da sua casa. Porque se você faz a sua parte, ensina, o que ele vai fazer com aquele ensino que ele recebeu, ele vai chegar lá na faculdade. Ele vai replicar os ensinos que você deu a ele. Se você ajudá-lo a se firmar no conhecimento da palavra de Deus, ele vai chegar lá, ele vai ser o aluno que estuda, vai colar com a galera que estuda, ele não vai colar com a galera que mata a aula, ele não vai colar com a galera que vai fumar maconha, ele não vai colar com a galera que sai para barzinho para tomar cerveja, ele não vai colar com a galera que sai para pegar mulher, para pegar homem, ele vai colar com a galera que estuda, ele vai colar com a galera que tem interesse em ser alguém na vida. Eu cursei faculdade, eu vi todo tipo de pessoa na faculdade. Gente que estava lá para estudar e gente que estava lá para zonear. No ambiente de trabalho, tem a galera que leva o trabalho a sério, tem a galera que leva na galhofa. Na minha mocidade na igreja, eu tinha os meus colegas jovens que nem eu, na minha época, é claro, né? Que levavam as coisas de Deus a sério, e tinha a galera que levava na galhofa. Na minha vizinhança, meus colegas. Eu andava com os colegas que gostavam de jogar bola, que tinham conduta normal, saudável. A galera que gostava de outras paradas não andava comigo, eu não andava com eles.
Aquela galerinha que gostava de fumar um baseado, de cheirar uma cocaína, de fazer parada errada, eu não andava com eles, nem eles andavam comigo. Era o cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, ponto. Não tinha por que andar. Tá? Então é isso. Mais uma vez eu digo para você, espero ter sido claro, espero ter te ajudado aí com essa história, e que você tenha uma vida abençoada e que você capte esse ensino e coloque em prática. Tiago fala, não é só ouvir, praticar. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. É gratuito, leva só alguns segundos. Como eu tenho dito, quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha esse vídeo, você está dizendo para a plataforma que você gostou, que você quer que mais pessoas vejam, que que esse perfil aqui ele tem um conteúdo legal, ele tem um conteúdo importante, tem um conteúdo relevante, e eu peço a você para você continuar me acompanhando aqui, tá? Tem muito conteúdo legal para você. E hoje eu quero falar para você sobre cada um dos meus livros. Deixa eu te falar. Eu não sei em que época do ano você vai ver esse vídeo, porque você sabe que a internet ela nos torna assim atemporais. Você sabe muito bem que na internet os vídeos eles são atemporais. Eles circulam por aí. Tem vídeo aí que você vê na plataforma aí, qualquer plataforma. Você vê que pode ver vídeos produzidos há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tá, a gente sabe que as coisas mudam, né? Num período de tempo, até mesmo de dias, né? A gente sabe que as coisas mudam, mas a gente sabe também que quando a gente faz um conteúdo que ele é atemporal, como é o caso da Bíblia, ela é atemporal. E no caso da apresentação dos meus livros, os livros eles são atemporais, não somente os meus, mas qualquer livro de qualquer autor. Os livros são atemporais, eles estão aí. Há quantos anos foi escrito, vamos lá, fala de Jorge Amado, por exemplo. Há quantos anos ele escreveu Capitães da Areia, Gabriela Cravo Canela, o ABC de Rosa Palmeirão? Há quantos anos Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas? Há quantos anos Ariano Suassuna escreveu O Alto da Compadecida? Camões, há quanto tempo, quantos séculos ele escreveu Os Lusíadas? Eu poderia aqui falar de milhares e milhares de livros. Então, eles são atemporais. E eu quero apresentar para você cada um dos meus livros aqui como presentes para você dar em qualquer época do ano. Se você estiver vendo esse vídeo aí perto do Natal, eu estou gravando no dia 15 de novembro de 2024. Ou seja, falta um pouquinho mais de um mês para o Natal. Olha que presente legal que você pode dar para alguém. Para quem você ama, para quem você quer que cresça espiritualmente, para quem você quer trazer um despertamento para várias áreas da vida. Olha aqui, ó, que joia, que riqueza. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Olha aqui, ó, eu falo aqui sobre, ó, família, ó, a capa. Ela já dá um sinal para você que é sobre família. Tá? Mas por que eu falo de avivamento? Porque é muito importante que cada pessoa que busque esse avivamento, através da sua busca individual, consiga alcançar a sua família. E uma família avivada consegue alcançar outras famílias. E uma família avivada consegue fazer um rebuliço, uma revolução dentro da igreja. Mas uma revolução positiva. Uma revolução que leva a igreja local a um crescimento espiritual. Através do crescimento espiritual de cada indivíduo. E aqui, as duas perguntas que estão na capa do livro, que são o título do livro. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Aí eu vou para os capítulos. O primeiro capítulo. O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Olha que pergunta profunda. Que você vai entender à luz da Bíblia, porque eu recheei esse capítulo com textos bíblicos para mostrar.
O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. O capítulo 2. Quais são os critérios que devemos adotar para não permitir que coisa má entre nos nossos lares? Prestou atenção? Capítulo 2 também está recheado de textos bíblicos. O capítulo 3 nos fala também por que devemos tomar cuidado com aquilo que entra nos nossos lares, com o que nós colocamos diante dos nossos olhos, com o que nós permitimos que entre nos nossos lares. Recheado de exemplos, recheado de textos bíblicos. O quarto capítulo é por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Eu tenho nos meus vídeos anteriores, eu falei detalhadamente sobre cada um desses capítulos. Você prestou atenção, cada capítulo é uma pergunta e eu fecho com a conclusão. Qual é a importância disso para sua vida, para o seu crescimento espiritual? Esse livro aqui, ele vai fazer com que você comece a refletir sobre sua vida espiritual, você que é cristão, você que é conhecedor da palavra de Deus, você que está caminhando na igreja, está começando uma caminhada, você que já está há um tempo, está firme. Para você que um dia se afastou, isso aqui é um despertamento para você retomar a caminhada de volta para a casa do Senhor. Para você que de repente nunca foi crente, nunca foi cristão, para você ter esse entendimento, para você aplicar para a sua vida, a importância que tem aqui, ó, o conteúdo desse livro. Você tem toda a liberdade de você não querer. Aqui não é uma obrigação para você se converter. Eu nunca vou chegar aqui com ameaças para você se converter. Eu apresento a palavra de Deus para você. E mesmo que você faça a opção de não querer seguir num caminho que leve ao conhecimento de Cristo, nesse livro aqui eu trato de temas que são importantes para você construir o seu lar. Você pode ter outra religião. Eu estou falando para você, de repente você tem outra religião. Eu não estou aqui debatendo religião. Eu não debato religião, eu não falo de religião. Eu não converso sobre religião. Cada um tem a sua. Agora aqui tem princípios que servem para todo mundo. É como o livro de Provérbios, que é um livro que é universal, para tudo que é pessoa, independente da religião. Esse livro aqui também. Quando eu falo para você sobre tomar cuidado com o que você permite que entre na sua casa através da TV, dos streamings, da internet, do rádio, até mesmo de livro, tá? Tem livro também que tem uns conteúdos aí que não servem para a vida de ninguém. Não traz edificação para a vida de ninguém. Pois é. Então, isso serve para todo mundo. Para todo mundo. Você não vai deixar, eu estou falando para você, de repente, não é crente, nunca foi, não está a fim de ser, você tem outra religião, você é ateu, você é agnóstico, você... Enfim, você não quer saber desse papo de religião, mas você não quer seu filho acessando a internet para ver pornografia, você não quer ver dentro da sua casa programas que pregam coisas totalmente fora do normal no que diz respeito a você ter uma vida saudável, certo? Programas que fazem chacota com a religião dos outros, programas que fazem chacota com uma doença tão grave como o alcoolismo, programas que fazem chacota com a homossexualidade. Você não vai querer que isso entre na sua casa. Como eu falei, não importa qual seja a sua religião. Eu falo sobre isso aqui. Esse livro trata disso. E outra coisa, o capítulo 4, que é um capítulo importante, tem muita família que está se deteriorando, sendo destruída porque não vigia, bota qualquer pessoa dentro de casa. Pois é. Tem crente, inclusive, que dá esses mole. Vamos fazer uma oração na minha casa. Meu irmão, presta atenção, vigia. Você bota um desajustado dentro da sua casa, endemoniado, aí você vai se meter de repente a orar por aquela pessoa, você não tem um preparo para isso, você não guardou sua vida para isso, não guardou sua casa para isso, a pessoa sai liberta, os demônios ficam na sua casa perturbando sua vida. E ainda tem gente que ainda faz pior, ainda tem coragem de botar qualquer pessoa dentro do seu quarto. Tem casal que faz isso, tem mulher que faz isso. Vou conversar com minha amiga no meu quarto. Aí bota a sua amiguinha sentada na sua cama, ela levando um monte de mazela, e você não entende por que seu casamento está zoado.
Bota sua amiguinha lá, sua amiguinha entra com liberdade. Tem muita mulher que já perdeu o casamento por causa disso. A amiguinha vai lá, fica cheia de somebody love com o seu marido aí, ô irmã. Com o seu marido aí, mulher. Aí vai e toma ele. Tem. E tem caso de homem também. Já perdeu mulher por causa disso. Então, falo sobre isso aqui no livro, tá? É para você dar de presente para qualquer pessoa que você ama. Ah, como é que eu compro? Aí nos comentários eu coloquei, mas eu vou falar aqui para você. Estantevirtual.com.br. Estantevirtual.com.br. Bota lá o nome do livro, sem os sinais gráficos, direto. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Coloca lá que você vai encontrar. Estantevirtual.com.br. Amazon.com.br. Coloca lá nas pesquisas o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Umlivro.com.br. Umlivro.com.br. Coloca lá também o nome do livro desse jeitinho aí. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, sem os sinais gráficos, e você vai chegar lá na área de venda, tá? Aí eu também nos comentários eu coloquei os links. Caso você consiga abrir, beleza, vai direto. Se você não conseguir, é só fazer isso aqui que eu falei. E botei o endereço aí escrito, tá? Tá aí nos comentários. Ó como é que é o livro bacana, ó. Primeira orelha dele. Tem um textinho para reflexão. A segunda orelha tem as minhas redes sociais. Quarta capa tem um textinho também para reflexão. Então, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, tá aí para você, as opções para você comprar nos comentários, só você olhar. E caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, telefone para contato tá aí nos comentários. E quando eu estiver lá, se você quiser comprar o livro comigo, eu vou levar alguns exemplares. Outro livro, ó, Cuide bem da sua carreira profissional. Ai, mas cuide bem da sua carreira profissional, você é um escritor cristão, você só deveria escrever livros evangélicos. Como assim? E quem foi que falou que esse livro aqui não é útil para os evangélicos? Quem foi que falou para você que esse livro aqui não é útil para os cristãos? Embora aqui eu não esteja pregando a palavra de Deus, como eu anunciei o outro livro aí, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, aqui tem princípios fundamentais para você alcançar o crescimento na área profissional. Quem é que não quer crescer profissionalmente? Quem é que não quer dar uma coisa melhor para sua família? Quem é que não quer ter uma coisa melhor para si mesmo? Então, nesse livro aqui, eu trago ensinamentos muito importantes sobre todas as etapas da vida profissional. Eu falo, por exemplo, sobre currículo. Tem tanta gente que dá mole na hora de fazer um currículo, entrega currículo com erro de português, entrega o currículo todo bagunçado. Aqui eu dou vários exemplos, receitas importantíssimas para você captar aí, ó. Redes sociais, tanta gente que dá mole e está perdendo emprego por causa de rede social, porque não sabe usar, está deixando de ser contratado por causa do mau uso das redes sociais, que está sendo um dos primeiros critérios. Vou te falar, já dei esse exemplo aqui e vou repetir. Se eu hoje estivesse como um diretor de RH selecionando currículo, primeira etapa eu ia selecionar o currículo, ver como é que está bonitinho. Se estivesse fora do padrão, já ia descartar, jogar no lixo. Os que sobrassem, eu já ia passar um pente fino nas redes sociais. Vamos ver o que esse cara quer, que esse cara segue. O que esse cara posta, o que ele curte, o que ele comenta, o que ele compartilha. Com certeza já ia eliminar um bocado de gente. Vai por mim. Aqui eu tenho um capítulo falando sobre isso. Entrevista de emprego. Tanta gente dá mole nessa etapa. Dinâmica de grupo. Tanta gente tem medo dessa etapa. É uma etapa que... Pô, cara, tem segredos aqui muito legais para você aprender. Etiqueta corporativa. Ah, como é que você se comporta na empresa? Como é que você se comporta? Posso dar um exemplo para você? Vou dar um exemplo para você sobre essa etiqueta corporativa. Um conjunto que quebrou a cara, que se arrebentou porque não sabia se comportar, não sabia
Não sabia trabalhar profissionalmente? RPM, quem lembra do RPM? Anos 80, fez um baita do sucesso, vendeu milhões e milhões de discos. Quem é dos anos 80, que nem eu, quem cresceu nos anos 80 que nem eu, quem era jovem nos anos 80 que nem eu, lembra? É Loura Gelada, Olhar 43, A Cruz e a Espada, um montão de música dos caras que fizeram sucesso. Só que os caras não sabiam se comportar. Os caras faziam shows bêbados, drogados. E eu não estou inventando calúnia, tem vídeo deles mesmo falando. Todos os 4 são vídeos antigos, porque 2 deles já morreram. O Luiz Schiavon e o Paulo Paim, que é o baterista, não o PA, né? Esses dois já morreram, mas tem os vídeos deles gravados aí falando que eles extrapolavam na bebida, na droga. Reunião de negócios, os caras iam assinar contrato, os caras chegavam bêbados, chegavam drogados. Teve uma reunião, inclusive, que o PA chegou a dormir de tão bêbado. Eu não estou inventando uma calúnia, os vídeos estão aí. Tanto o Paulo Ricardo, o Fernando Deluque, todos eles falaram. Inclusive o conjunto chegou a se separar por causa disso. O Deluque foi um que falou que, pelo fato de eles cheirarem, a cocaína deixava eles agressivos, aloprados. Eles precisavam tipo de um ou 2 dias sem cheirar para poder acalmar, coisa e tal, um negócio tenso. E eles tomaram um montão de decisões erradas e deixaram de ganhar muito dinheiro, deixaram até de ter sucesso profissional duradouro. Foi só aquele pedacinho ali, 85, 86, 87. Depois disso, nunca mais fizeram sucesso. Tentaram voltar e separaram de novo e tal. Enfim, é um exemplo para você. E tem muitos exemplos de muita gente que não sabe se comportar profissionalmente. Então, tem um capítulo que eu falo sobre isso aqui, etiqueta corporativa. Apresentação pessoal, marketing pessoal. Falo sobre desemprego estrutural e planejamento de carreira. Nesse capítulo eu falo muito sobre estudo. Falo muito sobre leitura. Um capítulo inteiro eu dediquei para falar de empreendedorismo. E eu tenho um capítulo que eu falo sobre plano B. Tem gente que não planeja o seu futuro profissional. Tem gente que acha que vai durar para sempre aquela carreira ali. Então tem gente que mergulha em profissões que têm prazo de validade e não se preparam, tipo jogador de futebol, tipo modelo, não se preparam para quando a carreira acaba. Tem gente que mergulha em profissões instáveis, tipo músico, tipo ator. Quando eu falo ator, é ator e atriz, tá? São carreiras instáveis, ora faz sucesso, ora não faz, ora tem novela para fazer, ora não tem. Então, eu dou exemplos aqui. Tem muita coisa legal para você aprender nesse livro aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. E antes que você venha... mas onde é que isso está na Bíblia? Eu te dou 2 exemplos clássicos de gente que se preparou na Bíblia. Dá 2 só. Moisés no Antigo Testamento, que foi preparado para ser um faraó. Lê tua Bíblia em Atos, capítulo 7, verso 22, se eu não estou enganado, que fala lá que Moisés foi treinado na arte, na ciência, na cultura do Egito. Começa por Moisés, tá? Foi preparado para ser um líder. Foi preparado. Deus permitiu que ele fosse para lá para ser preparado para ser um líder. Deus precisava de um cara. Deus queria um cara que tinha esse espírito de liderança para conduzir o povo hebreu. Moisés tinha uma cultura. Ele foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, para deixar registrado para nós. Ele foi o cara que preparou aquelas leis, que elas são conhecidas como leis de Moisés. Jesus, inclusive, faz essa referência lá nos evangelhos. Leis de Moisés. Não estou falando dos 10 mandamentos que foram dados por Deus, não. Estou falando daquelas leis, daqueles decretos todos. Moisés preparou como se fosse uma constituição para o povo hebreu. Então isso é fruto de alguém que tinha um preparo cultural, acadêmico para isso, tá? De liderança para isso. E preparou um líder para sucedê-lo, Josué. E eu posso citar Paulo, treinado por Gamaliel, conhecedor profundo das leis, quando ainda era Saulo de Tarso, quando ele ainda se chamava Saulo de Tarso. Quando se converteu, as cartas que ele escreveu, deixou para nós aí, uma estrutura doutrinária para a igreja de hoje. Caramba! A liderança de Paulo era forte, era evidente. Para ele ser um pastor, ele foi preparado por Deus para isso, treinado por Deus para isso. Vou te dar só esses 2 exemplos, tá?
Mas tem mais. Posso falar de José? Posso. José, no Antigo Testamento, o pai dele ensinou ele a ler, ensinou ele a fazer conta, e ele acompanhava o pai, e com essas habilidades que ele tinha, ele, quando foi vendido para o Egito, ele prosperou. Prosperou. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, Daniel era filho de nobres. E lá dentro ele foi preparado por Nabucodonosor, foi preparado para conhecer toda a cultura da Babilônia, assumiu ali uma liderança, foi um governador, foi um cara preparado para isso. Pois é. Está pensando o quê? Está pensando que Deus não aprova? Claro que Deus aprova. Olha como é que esse livro também é feitinho, ó, bem feitinho, ó. Primeira orelha, tem um texto para reflexão. Segunda orelha, minhas redes sociais. Quarta capa, um texto para reflexão. Ah, onde é que eu compro? Plataforma livro.vc. Plataforma livro.vc, vai lá na pesquisa, coloca lá o nome do livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Você vai entrar direto lá na área de venda. Se você conseguir abrir o link que eu coloquei aí nos comentários, beleza, simples. Se não conseguir, é só botar aí livro.vc. Tá o nome aí também nos comentários. Coloca, entra lá e compra. E se você quiser me convidar para pregar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários e eu vou levar os exemplares lá para você, e você pode comprar comigo também. Outro livro, De Lodebar para Wonderland. Parece um nome assim misterioso, né? Mas caso você ainda não tenha entendido o significado do nome, vou explicar para você. De Lodebar. O que é Lodebar? Está lá no Antigo Testamento. Terra do esquecimento, onde estava Mefibosete. Quem é Mefibosete? Filho de Jonatas. Quem é Jonatas? Filho de Saul. Lembra que Davi mandou buscar algum parente de Saul em Davi? Ou se tinha algum? Ele perguntou. E aí alguém disse para ele: não, Davi, tem Mefibosete, filho de Jonatas, seu grande amigo. Jonatas era amicíssimo de Davi. Vocês conhecem a história. Jonatas era amigo, muito amigo de Davi. Então Davi soube do paradeiro de Mefibosete. Ele está em Lodebar. Estava lá na terra do esquecimento, uma terra pobre, uma terra que não tinha nada. Ele é um menino um rapaz que ficou deficiente porque ele foi atropelado. Uma carroça passou por cima das pernas dele, ele ficou deficiente. A babá dele ficou cuidando dele lá. Então Davi mandou buscá-lo. Por que ele mandou buscá-lo? Para levá-lo de volta para o palácio, para sentar com ele, para comer na mesa com ele e para dar a ele as terras que eram de Saul. Então o Mefibosete foi resgatado de Lodebar para Wonderland. O que é Wonderland? É o nome em inglês. Terra dos milagres, terra das bênçãos, país das maravilhas. Na tradução mais literal, País das Maravilhas. Lembra do filme Alice no País das Maravilhas? Alice in Wonderland. Essa palavra você pode traduzir. Uma tradução mais livre, Terra dos Milagres, Terra das Bênçãos. Pois é. São 11 histórias reais que tem aqui, ó, de gente que deu a volta por cima, gente que foi ao fundo do poço, mas que teve seu encontro com Jesus. É o ponto em comum entre todas elas. Tiveram seu encontro com Jesus. Ah, mas quer dizer que sem Jesus eu não posso dar a volta por cima? Pode, claro que pode. Só que com Jesus é mais fácil, porque você tem ajuda. Quando você não estiver conseguindo fazer, Jesus pega você no colo e conduz você. Jesus pega você pela mão e conduz você. Jesus vai na frente e abre o caminho para você. É mais fácil. É melhor serem dois do que um. Está na Bíblia, inclusive. Em Eclesiastes, se eu não estou enganado. Melhor ser dois do que um. Até na música secular, Two is better than one. Boyz II Men foi quem gravou essa música, com a participação da Taylor Swift. Essa música toca até hoje na rádio de música adulta contemporânea. Aquilo que eu falo sempre, as pessoas de lá de fora já entenderam muita coisa que nós, como cristãos, ainda estamos nos recusando a entender.
A música fala isso, two is better than one, 2 é melhor do que 1, em inglês, essa é a tradução. E é isso que eu quero que você entenda, ó. Aqui tem muita história. 11, a história da Catarina, menina que cresceu na igreja, foi perseguida por uma irmãzinha de oração, entre aspas, aí desanimou, saiu da igreja, desviou, fez um monte de parada errada, até que teve o seu encontro com Jesus e voltou. Tamires, criada dentro da igreja, e para fugir de uma situação abusiva no seu lar, acabou se envolvendo com um homem mais velho, que era o filho dos seus patrões, e casou com esse homem sem amor e se meteu em um montão de situação errada. Você vai conhecer a história dela aqui. Tem o casal Lindomar e Jaqueline, quem odeia mais? E os dois bebiam, se drogavam e brigavam, um batia no outro, ele traía, ela traía, e separava e voltava, e separava e voltava. E você vai conhecer o restante da história aqui sobre eles. Júlio César, um cara que estava bem sucedido na sua carreira como gerente de um banco, aí se meteu um monte de parada errada porque ele achou que era o cara, aí Deus tratou de botar ele no lugar dele. Tá aqui, ó, a história. Um casal, Felipe e Gabriela, se meteram a ajudar a família dela e o negócio azedou, desandou, complicou. Você vai conhecer a história deles aqui. Augusto, um cara casado, um cara bem sucedido, um cara que era um diácono, um pregador da palavra, vice-presidente da igreja, foi traído pelo melhor amigo dele, que era o pastor dele. Está aqui o restante da história para você ler. A Gisele, uma menina que desde criança sofreu pra caramba aí na vida, foi maltratada pra caramba e passou por muita coisa. Você vai conhecer e você vai saber da história dela. Tá aqui, como é que ela deu a volta por cima. Rafael, um garoto criado na igreja, foi movido pela curiosidade. Quando começou a trabalhar, aí começou a querer conhecer as coisinhas do mundo e se meteu em um monte de situação. Você vai conhecer a história dele aqui. O Guilherme foi um outro também que tinha tudo para se dar bem na vida, mas acabou tomando várias decisões erradas. Para poder recompor a vida dele, teve que se mudar, começar do zero, longe da cidade de onde ele estava. Tá aqui. São 11 histórias no total. Eu fiz o resumo do resumo do resumo, mas eu quero que você leia. Quero que você leia, eu tenho certeza que esse livro vai trazer edificação espiritual para a sua vida. Ah, mas eu não sou crente. Ah, mas eu nunca fui crente. Mas eu estou desviado. Ah, mas eu tenho minha religião. Pô, aqui tem princípios para você aplicar para a sua vida. Embora eu fale do fato de todas essas pessoas abrirem seu coração para Jesus, eu não falei abrir coração para religião, falei abrir coração para Jesus. Percebeu a diferença? Percebeu que eu falo de Jesus, eu não falo de religião? Aqui abrir o coração para Jesus. Não abrir o coração para religião. É Jesus, é diferente. Jesus está acima das religiões. É o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer no nosso lugar. No meu lugar e no seu lugar. Mesmo que você não queira, ele já morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele já fez isso. Ele não vai fazer, ele já fez. Ele já se doou em sacrifício por mim e por você. Eu falo de Jesus, eu não falo de religião. Então tá aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. E tem princípios importantíssimos para você entender, para você fugir da aparência do mal. Aqui tem exemplo de... Esses exemplos você pode pegar para sua vida e, pô, não vou fazer isso não, senão vai dar ruim para mim. Senão eu vou ver o fundo do poço. Ah, eu já me enfiei em parada errada, já estou no fundo do poço. Aqui você tem exemplo para você ver como essas pessoas fizeram para se levantar. Tá aqui, ó. Ah, onde é que eu compro? Vou te falar agora. clubedeautores.com.br, clubedeautores.com.br. Só você botar o nome aí, ó, copia aí, ó, de Lodebar para Wonderland, copia aí, tá aí nos comentários o nome do livro, digita certinho lá na área de pesquisa, compra o livro. uiclap.com, uiclap.com, faz a mesma coisa, copia o nome do livro que está aí nos comentários, vai lá na barra lá de pesquisa e compra o livro. Livro.vc, mesma coisa, livro.vc, copia o nome do livro, vai lá na área de pesquisa e adquire.
Você vai adquirir nesses 3 portais, você vai adquirir na versão impressa, nessas 3 plataformas. Ah, eu quero a versão digital, amazon.com.br. Amazon.com.br. Vai lá, copia o nome do livro, vai lá na área de pesquisa e compra. Versão digital. E o que eu ia te falar também? Outra coisa importantíssima sobre o livro, ó. Primeira orelha, textinho aqui para reflexão. Segunda orelha, minhas redes sociais. Quarta capa, um texto para reflexão. E se você quiser me convidar para pregar na sua igreja, vou estar com alguns exemplares do meu livro lá, você pode comprar direto comigo, tá bom? E outra coisa, aí nos comentários tem um link. Se você clicar e abrir, você vai direto para a área de venda, pronto, fechou. Se não conseguir, aí mesmo nos comentários tem os sites que eu falei para você. Só você entrar e comprar. Outro livro, o primeiro que eu lancei, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Esse eu só tenho a versão digital no site da amazon.com.br. O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Foi o meu primeiro livro. Foi o livro que me impulsionou a seguir nessa carreira de escritor. Vamos lá. Sobre o que eu falo no livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu tenho um capítulo inteiro falando sobre as receitas. O que são as receitas? É o dinheiro que vem para a nossa mão. Aquelas receitas que são fixas, eu falo daquelas receitas que são eventuais. Eu quero que você entenda muito bem a diferença entre uma e outra, como é que você faz o planejamento financeiro em cima das receitas que você tem, tá? Tem um capítulo inteirinho esmiuçando para você detalhe por detalhe. Eu tenho um capítulo inteiro falando sobre as despesas. Despesas... São 3 tipos de despesas que eu falo lá. Aquelas despesas que você não tem como, são as imprescindíveis, você não tem como cortar. Aquelas que são necessárias, que você tem que manter, mas você pode optar por alternativas. Por exemplo, despesa que você tem com educação. Você pode diminuir aquela despesa, ir para um colégio mais barato, ou até com público. Ah, tem que comprar material. De repente você está sem grana, você pode procurar a opção de comprar livros usados do ano anterior. Muita gente faz isso, leva para casa. Por isso que os estudantes têm que escrever com lápis no livro, não podem escrever com caneta, que no final do ano eles... Enfim, tem todo um processo aí que você pode procurar saber com mais detalhes. Eu falo sobre essas coisas. E as despesas supérfluas, como o nome já diz, é supérfluo. Se você não tem, não tem. Não tem, só cortar e fim de papo. Ah, vou comer fora. Não tem que comer fora. Se não tem dinheiro para comer fora, não vai comer fora. A não ser que você tenha uma casa que tem um quintal. Você bota a mesa lá no quintal, você come fora. Pois é. É exatamente esse o mistério aí. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre inadimplência. Ah, como é que eu faço para evitar? Estou falando detalhe por detalhe lá. Como é que você faz para evitar entrar nessa situação? Ah, já entrei, como é que eu faço para sair? Eu explico, tem lá. Ah, mas é um livro que não é cristão, que não é evangélico. Meu irmão, a Bíblia fala pra caramba sobre dinheiro. Eu tenho um capítulo inteirinho que eu botei para você no livro, para você entender o que a Bíblia fala sobre o assunto. Tá aí, ó, um montão de versículos para você ver o que a Bíblia fala sobre dinheiro, tá? E você vai se surpreender, tem muito texto, tá? Tem muito. E um capítulo inteirinho que eu peguei sobre os 7 pecados capitais. Lembra dos 7 pecados capitais? Ira, gula, preguiça, avareza, cobiça, vaidade, inveja. Então, eu detalho ali bonitinho cada pecado capital, como é que isso se aplica ao dinheiro. Um capítulo inteirinho falando.
Tem ali o círculo vicioso da inadimplência, coloquei lá, bonitinho lá, um mapinha para você entender. Pois é, super importante. Esse livro só tem na versão digital. Então você vai lá, amazon.com.br e adquire, tá certo? Bem, espero que Deus esteja abençoando sua vida, que Deus prospere suas finanças, que você possa adquirir esses livros e que eles sejam bênção na sua vida e que você possa presenteá-los, tá? Possa comprá-los para dar de presente para quem você ama, para você ajudar alguém aí a melhorar a vida profissional, alguém a melhorar a vida financeira, alguém a se fortalecer espiritualmente, alguém a se inspirar nas histórias de superação para dar a volta por cima. E para você mesmo, né? De repente é você mesmo que está precisando dar a volta por cima, é você mesmo que está precisando se fortalecer espiritualmente, é você mesmo que quer dar um upgrade na sua vida profissional, é você mesmo aí que quer turbinar sua vida financeira. Pois é, você pode comprar para você mesmo, se presentear em qualquer época do ano, como eu falei. Não é porque estamos gravando o vídeo no dia 15 de novembro de 2024 que você vai comprar só para o Natal. Isso aí você pode presentear alguém, aniversário, pode presentear você mesmo, qualquer época do ano. Você quer ajudar alguém a crescer, se converter, voltar para Jesus, turbinar a vida profissional, turbinar a vida financeira. Tá aí, ó, livros são excelente presente para qualquer época do ano. Qualquer livro, tá? Mas é claro que eu aqui estou falando dos meus, eu quero muito que você compre os meus livros. E eu estou colocando em prática uma coisa que eu ensino no meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aposentado. Vou ficar parado? Vou ficar sentado na praça junto com um monte de gente aposentada jogando dama? Dando milho para os pombos? Com controle remoto na mão? Vendo televisão o dia todo? Eu não posso escrever? Não posso ser útil para alguém? Eu não posso usar meu cérebro, minha capacidade de pensar e escrever e ser útil para alguém, abençoar a vida de alguém? Eu não posso ser útil pregando a palavra de Deus aqui onde eu estou? Eu não posso ser útil pregando a palavra de Deus na sua igreja, se você me convidar? Pois então, é isso. Estou colocando em prática, estou sendo coerente com aquilo que eu falo. Tá certo? Vem comigo. Agora vamos entrar na mensagem. Vamos entrar na mensagem, que a mensagem é fundamental. A palavra de Deus é fundamental para a gente crescer na vida. É fundamental para a gente crescer com alicerces. Tudo que eu falei antes é importante? Claro que é. Crescimento profissional é importante? Claro que é. Crescimento financeiro é importante? Muito. Aprender com as histórias dos outros, como eu já contei anteriormente, aí é importante pra caramba. Mas a Bíblia diz o que? Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus começa por oração e palavra. E é sobre a palavra que nós vamos falar a partir de agora. Abre sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5. O tema é pregação no poder do Espírito. Você vai ver o quanto essa mensagem é atual. Paulo escreveu essa carta no primeiro século depois de Cristo. Nós estamos no século 21. Olha, mais de 2000 anos que Paulo escreveu essa carta. Quase 2000 anos. 2000 anos, vamos botar aí. Quase 2000 anos que Paulo escreveu essa carta. Olha aí a importância, o quanto o que ele escreveu aqui se aplica nos dias atuais. Vem comigo que você vai pensar agora aqui. A palavra de Deus vai falar direto com você. Não vai ser a minha eloquência, a minha cultura, a minha sapiência, os meus estudos, minhas pesquisas que vão trazer impacto para a sua vida, não. A palavra de Deus por si, ela traz o impacto. O Espírito Santo, ele faz a obra. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou apenas o porta-voz. Sou apenas o canal. Sou apenas o veículo para trazer essa mensagem. Eu quero que Deus me use
e que através dessa palavra sua vida seja abençoada. Vem comigo, pregação no poder do Espírito, 1 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 5, a partir de agora. Vamos nessa. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem de grande sabedoria, para lhes apresentar o mistério de Deus. Verso 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Vamos lá? Verso 3. Fui até vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. Verso 4. E a mensagem e minha pregação foram muito simples. Não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. E olha o verso 5 para a gente fechar. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Que o Senhor continue falando ao nosso coração e que essa palavra ela seja viva, vibrante e atuante na sua vida. Vamos meditar nela durante esses minutos que nós estamos aqui. Vamos ver o quanto ela se aplica aos dias atuais. Bom, vocês sabem que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente poderosa, porque ela tinha os 9 dons. Se vocês estudarem as cartas, foram 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Ela possuía os 9 dons, era uma igreja que tinha tudo para prosperar, mas era uma igreja extremamente problemática. Muito problemática. Paulo precisou escrever 2 cartas relativamente grandes, e trazer à memória desses irmãos aí muitas coisas. Paulo teve que investir tempo para pastorear esses irmãos. E aqui ele nos traz ensino muito poderoso nesse texto que nós lemos e extremamente atual. E eu vou aplicá-lo para vocês agora aqui, dentro daquilo que Deus ministrou no meu coração, e nós vamos entender. Vamos meditar aqui verso por verso. Vamos para o verso 1. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem de grande sabedoria, para lhes apresentar o mistério de Deus. Então vamos lá. Paulo já começa falando aqui. Ele fez questão de mostrar que ele não se apresentou diante dos irmãos com palavras de sabedoria humana, nem de grande eloquência. E Paulo tinha essa capacidade, tá? Como eu falei ainda há pouco aí, e já falei em outros vídeos.
Paulo era um cara extremamente culto, era um homem que falava vários idiomas, um homem que conhecia o hebraico, conhecia o grego, um homem que tinha cidadania romana, certamente ele dominava o latim para poder se comunicar. Paulo era um poliglota, né? Paulo era um homem culto, um homem letrado, com capacidade para escrever essas cartas com conteúdo tão profundo. E, no entanto, Paulo apresentou o Evangelho de maneira simples, como ele falou aqui, porque ele queria que as pessoas entendessem. E, infelizmente, a gente vê no dia de hoje aí os pregadores querendo falar difícil. E o que é mais triste é que você vê que são pessoas que não têm nem esse preparo para querer falar difícil, para querer ser eloquente. Você vê que os caras não têm esse preparo. Aí pesquiso na internet aleatoriamente. Eu vi um vídeo essa semana, inclusive, aí mostrando aí que o cara foi lá para falar que DNA era uma abreviatura para falar de Adonai. O cara viajou na maionese. Ele pesquisou algo aleatório e quis falar difícil com os irmãos, e os irmãos sem estrutura nenhuma também de conhecimento, irmãos que não aprenderam a ser como os crentes de Bereia, sabe? Atos 17, 10 ao 12, abre aí sua Bíblia depois para pesquisar os crentes de Bereia. Eu falo sobre eles toda hora. Eles iam lá pesquisar, vamos conferir aqui. Eles iam lá pesquisar. Aí esse pregador aí manda essa: DNA é uma abreviatura para Adonai. Cara, DNA, deixa eu te falar, DNA é uma sigla em inglês, tá? Desoxyribonucleic acid. É uma sigla em inglês, tá? Que é para falar do ácido desoxirribonucleico. É só você lembrar da aula de biologia lá do primeiro ano do ensino médio, do nono ano do ensino fundamental. É por ali que essa matéria é falada. Você fala do DNA e do RNA, que é o ácido ribonucleico. A sigla também está em inglês, tá? Quer dizer, o cara pegou um troço que é de uma matéria de biologia e inventou uma pataquada, negócio de Adonai. E ainda meteu outra na mesma pregação, que Detran significa Deus transforma. Caraca, Detran, Departamento de Trânsito. O cara manda essa, negócio de Deus transforma. Nossa. Então tem uma viagem. O outro maluco aí também tem na internet aí, esse das antigas, até morreu até, que Chevrolet, ele criou a sigla, chegou hoje, esse vagabundo, uma viagem na maionese. Eu não sei que maconha aquele cara fumou, não sei que viagem foi aquela que ele mandou essa. E Hellmann's é homem do inferno, quando na verdade Hellmann's era o sobrenome do cara que criou a maionese, que pegou lá, que você sabe fazer maionese caseira, só você pesquisar aí, na internet tem. Acho que leva ovo e mais alguma coisa lá, e você faz a maionese caseira. Aí o maluco teve essa receita, o tal do Hellmann, né? A apóstrofe S é uma sigla que é para dizer que é do Hellmann, tá? Por exemplo, vamos comer no restaurante Aquários. Aí tá com a apóstrofe S no final para dizer, a sigla é em inglês, tá? Então, só você estudar um pouquinho de inglês, você vai aprender que qualquer palavra que termina com apóstrofe S significa que é de propriedade daquela pessoa. Então a tal da Hellmann, que é a apóstrofe S, que o maluco lá viajou, dizer que é homem do inferno, não estuda, aí manda essas pataquadas na internet. Então ainda passa essas vergonhas, né? Que vem pra internet, aí tem gente que é culta, que é inteligente, que é letrada, que é instruída, pesquisa e vem desmascara. É isso que eu não quero, que você passe vergonha. Entendeu? Por isso que eu falo pra caramba pra você estudar, pra você pesquisar na internet, pra você ocupar a sua mente, tá? Com coisas instrutivas, produtivas. A internet tem. Pesquisa aí. A internet tem vídeos interessantes, instrutivos, educativos, culturais. Tem professor de português, matemática, tudo que é matéria. Tem pregadores que ensinam a palavra de Deus. Não fica perdendo seu tempo vendo esses caras aqui só no Xarabandarabandaya de Pomanai, ou decanta labachúria, xalabás. Só tem essas baboseiras, não tem conteúdo. Sai fora disso, vai estudar a palavra de Deus com quem conhece a palavra.
Você sabe diferenciar quem é quem. Você é inteligente. O Espírito Santo está com você. Só você usar. Ele está aí. Só, Senhor, o Espírito Santo, me mostra aqui. Só você fazer isso. Simples. Então no verso 1 Paulo mostra isso. E ele traduz o mistério de Deus para o povo. Ele esclareceu. Então quando você vê um crente, falei em mistério, não tem falar em mistério. Deus não fala negócio de mistério e fica em mistério. Não, Deus traz as claras. Paulo falou aqui bem claro, ó, apresentei a vocês, esclareci a vocês os mistérios de Deus. Eu abri as cortinas, fiz vocês entenderem. É tão difícil assim? Acho que não, né? Vamos para o verso 2, o que Paulo fala? Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Paulo, quando fala isso, ele está querendo ressaltar para os irmãos de Corinto e serve para nós, que ele se interessou em pesquisar sobre Jesus, sobre a morte de Jesus na cruz e pregar. Era isso que Paulo queria pregar. Então hoje o que está faltando nas igrejas é isso, é alguém pregar que Jesus morreu na cruz para salvar a mim e salvar a você. Hoje o que a gente vê é um monte de pregação de confissão positiva. Os louvores também são antropocêntricos, né? Sempre voltados para o homem. Você vai conseguir, e você vai prosperar, e você não sei o que, e tal, é a sua vez, chegou a sua hora. Aí você volta para os louvores antigos. Não vou nem falar de harpa cristã e cantor cristão, como eu falei em vídeos anteriores. Eles são hors concurso. Harpa cristã e cantor cristão nem entram nessa disputa para falar de louvores cristocêntricos, mas eu posso trazer louvores mais recentes. Eu vi até um vídeo essa semana, um pregador da palavra de Deus bem bacana, um menino estudioso, um menino é presbiteriano, e ele fala muito, trazendo esclarecimentos aí com relação a combate às seitas, às heresias. Ele tem um perfil que ele prega muito voltado para esclarecer o povo com relação a isso, entendeu? E ele trouxe um louvor, relembrou: grande é o Senhor, Ademar de Campos, que escreveu. Todo mundo já cantou esse louvor na igreja, você já ouviu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Quer louvor mais cristocêntrico do que esse apresentando Deus como Ele é, apresentando Deus para nós? Olha que coisa linda! É um louvor que é relativamente atual. Ele foi composto, acredito eu, finalzinho dos anos 80 ou no máximo iniciozinho dos anos 90, mas está aí até hoje. Está aí até hoje, sendo cantado e tocado nas igrejas. Olha que coisa mais rica. E tem vários outros. Só que hoje os tempos são outros, né? As pessoas só querem saber de coisas antropocêntricas. Aqui antropo significa lá do grego, né? Para agradar o homem, ser humano. O homem é o centro, antropocêntrico. O homem é o centro de tudo. E Paulo aqui está apresentando Jesus Cristo como centro de tudo. Vamos para o verso 3. Pregação do Evangelho é isso, meus irmãos. Eu estou aqui me esforçando para trazer uma palavra que seja expositiva, verdadeira, falando da Bíblia. Sem charabanda, arabandai, decomanai. Sem decanta labachúria, decalabaixo para enganar vocês. Sem aquele papo do vira pro sermão do lado e essas pataquadas que tem aí. Sai fora disso aí. Isso é para enganar você. Vamos lá, verso 3.
E a mensagem e a minha pregação foram muito simples. Não com oratória persuasiva, grava essa frase aí, ó. Não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Grava isso, hein? Entretanto, o poder do Espírito esteve em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Vou repetir esse versículo, hein? Presta atenção. E a mensagem e minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito esteve em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Perdão, eu pulei o verso 3, vamos lá. Eu fui para o verso 4, falei do verso 2. Pulei o verso 3, vamos lá. Depois eu vou voltar nesse que eu li. Olha o verso 3 aqui. Fui até vocês em fraqueza e temor, e muito trêmulo. Então eu vou emendar o 3 e o 4 para falar logo de uma vez. Vamos lá. Fui até vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. E a mensagem e minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Então, verso 3, Paulo se colocou dependente do Senhor. Fui a vocês em fraqueza, temor e muito trêmulo. Hoje você vê um pessoal aí que se mete a pregar, que só se preocupa em pesquisar. Eu sou totalmente a favor de pesquisar, de estudar. Eu defendo isso aqui. Tá? Eu faço isso aqui. Nós, como cristãos, temos obrigação. Vamos pregar a palavra de Deus, temos que pesquisar, temos que estudar, meditar, ler, esmiuçar. Como por misericórdia do Senhor, eu sou um dos professores de EBD na igreja que eu congrego, então eu já tenho esse costume. E para você aprender mais uma vez na Bíblia, os crentes de Bereia faziam isso, eles iam lá pesquisar, conferir o que os apóstolos pregavam, então eles não engoliam qualquer coisa. Hoje os crentes não fazem isso, engolem qualquer coisa, só você vê pela frequência EBD. A frequência EBD nas igrejas é baixíssima. É baixíssima. Culto de ensino, a frequência é baixa. Porque o povo não quer saber. Tem muito crente que nem pega a Bíblia durante a semana, só pega na Bíblia na igreja. E hoje em dia tem crente que nem na igreja pega. Eu uso na igreja a Bíblia do meu celular, que é mais fácil para eu ler. Infelizmente, nesse momento da minha visão, enquanto algumas coisas não acontecerem, enquanto o tratamento que eu estou fazendo não surtiu o efeito necessário, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer, eu vou ter que ler a Bíblia no celular. É o recurso que eu tenho para pregar e para eu poder participar dos cultos. Agora, a Bíblia impressa está na minha bolsa, eu levo. Enfim, mas essa é uma questão que depois eu vou resolver com o meu médico. Mas enquanto isso, eu vou lendo a Bíblia pelo celular, não é nenhum pecado. Mas só que tem crente que nem no celular lê. Nem no celular o cara quer ler, o cara quer pesquisar, o cara quer estudar. É mais fácil ele entrar nas redes sociais para ver dancinha, para ver fofoca, para compartilhar fake news, para postar porcaria. Eu não vou nem falar daquelas coisas mais cabeludas, tipo pornografia. Não vou nem falar disso. Tô só pegando leve. Enfim. Então Paulo fala da dependência que ele tinha de Deus. Eu fui a vocês em fraqueza, temor e trêmulo. Quando ele fala de temor, é
respeito, reverência. Fraqueza, ele fala, está falando de dependência. Trêmulo, ele fala mesmo que está nervoso. Olha, é muito triste quando a gente vai pregar, vai fazer alguma coisa na obra de Deus e se perder o frio na barriga, meu irmão, o Espírito Santo já meteu o pé. Enquanto a gente está ali naquela dependência, sentir o frio, sabe aquele frio na barriga, é o que Paulo queria dizer, mas obviamente que ele não conhecia essa expressão, vamos dizer assim, o frio na barriga, trêmulo, tal. É a dependência de Deus que você tem que ter e eu também, tá? Para pregar a palavra. E Paulo bateu nessa tecla bastante aqui, tá? No verso 4, que eu quero relembrar para você aqui, ó. Eu quero trazer ele para o verso 4 para a nossa meditação profunda, ó. E a mensagem e a minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Pois é. Então, Paulo se apresentou com temor, com reverência, com fraqueza, dependendo de Deus, mesmo ele tendo toda aquela bagagem cultural de conhecimento, ele tinha para isso. E ele fez questão de dizer que a mensagem e a pregação foram simples, não com oratória persuasiva, o que a gente vê hoje aí, ó. A oratória persuasiva, eu já falei isso em outro vídeo, eu vou esmiuçar aqui. Ela está começando já no começo do culto, na hora do ministério de louvor. Muitas igrejas apagando a luz para criar aquele clima sombrio, para fazer a pessoa chorar. E aí o ministério de louvor vem com aquelas músicas tristes, tocadas em tonalidades menores, que são tonalidades que puxam a música para uma característica mais melancólica. É só você estudar música e pesquisar na internet que você vai aprender isso aí que eu estou falando. As músicas, quando são compostas, tocadas em tonalidades menores, elas são puxadas para a melancolia mesmo, é proposital. E nisso aí os ministérios de louvor tocam os louvores nessa levada melancólica, umas músicas com umas letras curtas, um mantra sendo repetido ali para fazer a pessoa chorar. A persuasão já está começando aí, tá? E nisso aquela pessoa já com um psicológico arrebentado, a desculpa de muitos pastores é a seguinte: que a pessoa fica com liberdade para chorar escondido. Não tem essa de chorar escondido. O Espírito Santo, quando não é vergonha nenhuma você chorar, não é vergonha nenhuma para a pessoa chorar, todo mundo vendo, não. O que é isso? Se você está na igreja, num culto, o poder do Espírito, quando toca no seu coração, não é vergonha nenhuma, não. O filho pródigo não teve vergonha nenhuma para chorar diante do pai dele, para pedir perdão. Ele teve vergonha nenhuma. Ele sujo, fedido, catinguento, cecesudo, bafudo. Ele não teve vergonha nenhuma de se aproximar do pai dele. E o pai dele abraçou ele, daquele jeito lá mesmo. Ele não teve vergonha. Davi, quando teve consciência do pecado, chorou pra caramba. Salmo 51 é choro puro. E as pessoas viram ele chorar quando o filho dele morreu. Ele não teve vergonha. O rei, não, ele chorou na frente de todo mundo. A Bíblia diz lá. Quando deram a notícia para ele, quando ele perguntou, meu filho morreu, quando fala morreu, a Bíblia diz que chorou. Mas depois ele foi se arrumar e tomar banho e pediu lá pão para comer, pediu roupa limpa, não sei o que, e partiu para adoração no templo. Aí vem esse pessoal aí com essa persuasão aí, com essa oratória persuasiva, tá? Que continua na hora do ofertório. Tem muito pregador aí que manipula muito bem na hora do ofertório, conta umas historinhas tristes e tal, para manipular, para dar uma confiscada no bolso dos otários, quer dizer, dos irmãos, de quem está lá. Papo de doar o seu tudo, doar o seu melhor, o seu tudo e coisa e tal, para arrancar dinheiro do seu bolso. Infelizmente tem muitos agindo desse jeito, não são todos, graças a Deus, e não é a grande maioria, graças a Deus, mas infelizmente são muitos. Isso aí já faz parte dessa oratória persuasiva.
e quando pregam, vem tal, e quando metem esse negócio de língua estranha para manipular aqueles que se levam pela emoção, aquilo que eu falo toda hora aqui do Charabanda, Arabandá, Comaná, vocês acham que eu estou debochando, mas não estou debochando não, gente. Eles acham que eu estou debochando, mas não estou debochando. Eles é que estão, quando fazem isso para manipular aqueles que se deixam levar por essas coisas, que se deixam enganar por essas coisas. São eles que estão debochando da obra de Deus, não sou eu não. Quando eles viram o negócio de vira para o seu irmão do lado e vocês acham que eu estou debochando? Eu não estou debochando. São eles que estão debochando. Que não tem conteúdo para passar e querem aproveitar isso para manipular a tal da oratória persuasiva que Paulo fala aqui. E tem aqueles da sabedoria humana, vem cheio de palavras difíceis, palavras eloquentes para... Às vezes o cara é só um papagaio, não sabe nem o que ele está repetindo, mas ele decorou alguém falar, que às vezes o cara não tem nem muito estudo, mas decora aquilo ali, aí repete como papagaio. Papagaio é isso. Se você ensinar o papagaio a falar versículo bíblico, ele vai falar versículo bíblico. Se você ensinar o papagaio a falar o nome do seu time, ele vai falar o nome do seu time. Se você ensinar o papagaio a falar palavrão, ele vai falar palavrão. É como muitos desses pregadores são. Aí você vê que os caras não têm estudo. Se deixar eles falarem, vai sair a gente vamos, nós vai, advogado, problema, Flamengo, vai sair essas barbaridades aí da boca do cara. Você vê que não tem preparo nenhum, estudo nenhum, mas decora aquelas palavrinhas difíceis da sabedoria humana, da oratória persuasiva, pá, e vai. E é o que está acontecendo aí. Sabem fazer, eles têm a manha do negócio. Eles têm a manha do negócio. Eu sei que essa pregação está um pouco dura, e de repente quem está ouvindo, esse cara é desigrejado. Sou desigrejado não. Faço parte de uma igreja, tenho um pastor. Mas eu não sou burro. Como eu já falei, eu faço parte de uma igreja, Ministério na Terra Ferida, Nova Iguaçu, pastor Vanderlei Prata, tem um pastor, pastor Cláudio Monteiro me acompanha na Escola Bíblica Dominical, o pastor que cuida da área de ensino da igreja. Então eu não sou desigrejado não. Só não sou burro. Só não sou alienado. Só não sou tapado. Eu estudo, eu leio, eu pesquiso, eu peço a Deus sabedoria. Eu observo. Sou um daqueles crentes de Bereia, eu vou lá pesquisar, ver se esse cara está falando está certo ou se está falando besteira. Para você ter uma ideia, uma vez, há muito tempo atrás, um diácono foi pregar numa igreja, na primeira igreja que eu congreguei na vida. O cara pegou a mensagem dele, sabe qual foi o esboço dele? Algumas páginas de um livro, não lembro agora o nome do livro, mas um livro que eu tinha na minha casa, que eu tinha lido. Pô, meu irmão, ele pegou aquilo ali, ele leu como se fosse um esboço de uma mensagem, mas eram umas 4 páginas, 3 ou 4 páginas do livro, não lembro agora realmente o nome do livro, uma pena. Pô, e um montão de crente lá engolindo aquilo. Eu olhei, pô, esse cara tá lendo o livro aqui, pregando. Seria mais bonito se ele dissesse, ó, eu tô lendo aqui, eu fiz isso, a primeira mensagem que eu preguei, eu queria falar sobre bênção e maldição, então eu peguei, ó, eu vou usar aqui trecho do livro Bênção e Maldição do pastor Jorge Linhares. Eu levei o livro, mostrei para a igreja aqui, ó, eu vou citar aqui alguns trechos desse livro aqui, Bênção e Maldição do pastor Jorge Linhares. Fui lá, mas eu fui sujeito homem. E cumprir a lei, né? Porque a lei do Brasil, ela é muito clara. Quando fala, ela está lá na ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando você faz uma citação, você tem que dizer de onde você está tirando. Então, quando eu digo, por exemplo, o que não mata fortalece, eu tenho que dizer que quem falou essa frase foi um filósofo chamado Nietzsche. Só que tem uns pregadores que não falam. Quando eu falo para você que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes, eu tenho que dizer que quem falou essa frase foi um ex-técnico da seleção italiana, Arrigo Sacchi. Quando eu falo para vocês que a leitura engrandece a alma, eu tenho que dizer que quem falou essa frase foi um filósofo chamado Voltaire. Quando eu falo para vocês, um país se faz com homens e livros, eu tenho que dizer que quem falou essa frase foi um escritor brasileiro, Monteiro Lobato. Quando eu falo para vocês, pô, você quer conhecer alguém, dar poder para ele, eu tenho que dizer que foi um filósofo chamado Maquiavel que falou essa frase.
Pois é. Então, pela ABNT, eu sou obrigado a... Lembra daquele trabalho de pesquisa que a gente fazia na escola, que a gente tinha que fazer a bibliografia? Nada mais é do que isso aí, cumprir a ABNT. De onde você tirou? Você tem que dizer de onde tirou. Entendeu? Fui claro? Então, tem uma galera aí que está pregando usando sabedoria humana, oratória persuasiva, e Paulo finaliza o verso 4 falando que através do poder que o Espírito Santo dava a ele, através da presença do Espírito Santo na vida dele, ele sabia que a igreja estava entendendo que a mensagem vinha da parte de Deus. O Espírito Santo testificava a igreja, tá? Provava, como eu li aqui, testificava que aquela palavra que ele estava pregando vinha de Deus. Vamos para o verso 5 para a gente fechar. E aí Paulo diz aqui: fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Vou repetir: fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Ou seja, aqui Paulo está dizendo exatamente o que eu falei para vocês no começo. Se Paulo quisesse usar sabedoria humana, ele tinha bagagem para isso. Ele era um homem culto, ele podia fazer. Ele tinha competência, cacife para isso, muito conhecimento para isso. Gamaliel era um dos melhores professores da lei. Então Paulo aprendeu com esse cara, ele não aprendeu com qualquer um. Paulo tinha cancha, mas ele quis depender exclusivamente do Espírito Santo. Lembra que a gente leu o verso 3? Fraqueza, temor, trêmulo, e aí uma mensagem simples, sem oratória persuasiva, sem sabedoria humana. Ele quis mostrar para a igreja, alicerçar a igreja, fazer com que a igreja de Corinto tivesse a sua fé firmemente baseada no poder de Deus. É isso que eu estou aqui na minha humildade, com tanto defeito que eu tenho. Se eu fosse fazer um vídeo para falar só dos meus defeitos, eu acho que eu ia fazer um vídeo de umas 5 horas, 6 horas, 10 horas. Ou ia ter que fazer vários vídeos. Defeitos do Márcio, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, sei lá quantos volumes ia dar. Então eu sei quem eu sou, a quantidade de defeitos que eu tenho, a quantidade de falhas que eu tenho, a quantidade, as coisas que eu preciso mudar na minha vida, eu sei. Eu tenho certeza, eu sei. Mas no meio de tudo isso, o meu desejo é que o Espírito Santo esteja falando com vocês. Sabe? Que vocês aí estejam sendo provados, testificados que o Espírito Santo está falando através de mim, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, apesar dos meus defeitos, apesar das limitações da minha vista, apesar dos meus defeitos, das minhas lutas interiores, de cada gigante que eu tenho que matar todo dia, de cada leão que eu tenho que matar todo dia, que o Espírito Santo esteja falando através da minha vida, para que vocês estejam sendo aí testificados e recebam e entendam que a mensagem vem da parte de Deus. É isso que Paulo está falando para os irmãos da igreja de Corinto. Entendeu? Ele procurou mostrar para eles que ele queria que a fé deles fosse firmemente baseada no poder de Deus. E o meu desejo é esse, que a fé, a sua fé, esteja sendo firmemente baseada no poder de Deus. Poder esse que vem através da palavra de Deus. Não é através de charabanda, arabandá, de comaná, que isso aí a gente pode decorar. Eu posso chegar aqui e decorar línguas estranhas. Você tem aí um humorista famoso aí que interpreta um pastor, na verdade agora ele interpreta um apóstolo, foi subindo na hierarquia, pastor, bispo, apóstolo. Ele já fez um vídeo falando aula de língua estranha, muita gente se escandalizou, dizendo que ele estava debochando, que ele estava blasfemando. Não, ele não estava nem debochando nem blasfemando, ele estava mostrando ao povo, o chamado povo de Deus, como é que é fácil enganar, manipular o povo de Deus.
E eu já fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando isso. É fácil. Porque é um povo que não quer estudar a palavra. É fácil. Eu posso decorar aqui um monte de nome de música dos Bee Gees, por exemplo, e meter isso aqui como se fosse língua estranha e vocês vão engolir. É só eu decorar os nomes das músicas e treinar, vocês vão engolir. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Ô, decanta labachura, oicrã, oicrã, oicrã. Se você tá dando glória a Deus que eu estou falando agora aí, eu falei meu nome ao contrário, oicrã, Márcio ao contrário. Se você deu glória a Deus, eu te peguei. Deu glória a Deus que eu falei aí, decanta labachura e encerrei com oicrã, oicrã, oicrã. Se você deu glória a Deus, eu acabei de pegar você. Eu falei meu nome ao contrário, Márcio. Acabei de pegar você. Você caiu na pegadinha, viu? Como é que é fácil? Pois então. Paulo quis ensinar a igreja de Corinto a ter a sua fé firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. E Paulo em nenhum momento renegou o estudo da palavra de Deus, não, tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Paulo nunca renegou. Eu também nunca reneguei, pelo contrário. Até porque o poder de Deus vem através da palavra dele. Como é que o crente quer ter poder de Deus sem estudar a palavra? Quer só ficar nessa de se emocionar nos cultos, falar língua estranha? Língua estranha não sustenta ninguém na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade você não vai mandar um decanta labachura de comanai para... O diabo não está nem aí, até porque ele faz igual. É ou não é? O diabo faz igual. Em outros lugares aí. O poder de Deus não está naquele negócio de rodar, de falar aquelas coisas, não. Em outros lugares aí o diabo faz igualzinho. E você sabe disso, tá? Eu não quero aqui, eu não posso ficar esmiuçando muito. Mas você sabe, você está entendendo, você é inteligente. Você está entendendo onde eu quero chegar. Mas o poder de Deus não está na sua Bíblia aberta no Salmo 91, não. O diabo não está nem aí para o Salmo 91. Até porque ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus no deserto. Já preguei sobre isso aqui. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 4 para você ler o texto. Tentação de Jesus no deserto. Ele vem elevando o nível da tentação. Quando chega na terceira, ele manda o Salmo 91 para Jesus. Então você vê que ele não está nem aí para a tua Bíblia aberta no Salmo 91. Agora, o que o diabo se incomoda, sabe com o quê? É quando ele vê um crente de joelho orando. Eu não sei, de repente você está vendo esse vídeo aí de madrugada, isso aí o diabo se incomoda. Você está aí, ó, ao invés de você estar vendo pornografia, vendo coisa que não tem nada a ver, você está vendo aí essa mensagem que eu estou pregando para vocês de madrugada, e quando você terminar de ver, você vai para o joelho orar. E isso aí o diabo se incomoda. Pode ter certeza. Ele está vendo que você está se instruindo. Quando ele vê você sentado lendo a palavra de Deus, isso aí ele se incomoda. Porque ele sabe que você vai estar adquirindo o poder de Deus. Quando ele vê um crente estudando a palavra de Deus, ele se incomoda. Quando ele vê um crente de joelho orando, ele se incomoda. Os dois juntos, de preferência. Oração e palavra. Oração e palavra. Não tem como ser separado. Se for só na oração, você está cambeta. Você está cambeta, está manco. Se for só a palavra, você está cambeta, você está manco também. Então tem que ser os dois para você caminhar firme. Oração e palavra, não tem como. E se você quiser dar um upgrade na sua vida espiritual, você pode botar um jejum, você pode botar uns propósitos aí, você pode botar uma subida ao monte se você puder. Se você não puder, você transforma o seu quarto no seu monte particular, no seu santuário particular. Eu gostaria de poder subir monte à noite, mas infelizmente eu não posso. Minha visão é muito precária, não dá, infelizmente. Mas eu gostaria. Eu já fui acompanhado. Sei que Deus fala pra caramba, mas eu também sei que Deus fala no particular do meu quarto. Eu também sei que Deus fala quando a gente vai ao monte de dia, como já fui sozinho de dia. Até dá para eu ir de dia. Em alguns.
em alguns. Um que eu particularmente gosto é um que fica em Nova Iguaçu, Monte das Oliveiras. Fica ali pelos arredores de Miguel Couto, Nova América, por ali. De acordo com o Google é Nova América o bairro, mas já me falaram que era Miguel Couto, eu não sei exatamente. É um que tem uma Bíblia bem grande lá no alto. Aquele para mim é tranquilinho, a subida dele é asfaltada, é pesada a subida, mas é asfaltada. E lá dentro é bem urbanizado direitinho. Eu chegar lá de dia, para mim é de boa, tranquilo. À noite eu não sei porque eu nunca fui. Agora, para subir monte, mata fechada, aí para mim já não dá não. Para mim já não dá. Aí fica complicado. Monte de Tinguá, Nova Iguaçu, muita gente fala que é muito bom, para mim já não dá. Nem de dia, nem de noite. Então eu sei das minhas limitações, mas vamos lá. Vamos buscando. Então, quando você consegue também dar um upgrade aí na sua vida espiritual, procurando selecionar as amizades, já falei disso em outros vídeos. Não tem como a pessoa prosseguir espiritualmente, crescer espiritualmente, se não sabe selecionar amizade. Você tem que saber com quem que você anda. Não é fazer acepção de pessoas, é estabelecer nível de relacionamento. Isso é bem diferente. Jesus fez isso. Quando Jesus queria algo mais sério, mais profundo, era só Pedro, Tiago e João. Só você vê na sua Bíblia. Quando era algo mais profundo, Pedro, Tiago e João. E o papo da amizade mesmo só foi João. Foi o único que acompanhou Jesus na caminhada da crucificação. E foi para João que Jesus falou: cuida da minha mãe, cuida dos meus irmãos. Então Jesus, ele não fez acepção de pessoas, ele estabeleceu níveis de relacionamento. Ele sabia com quem que ele podia contar. Mesmo Pedro sendo meio impulsivo, destrambelhado, ele sabia que podia contar com Pedro. Não foi? Não mandou Pedro apacentar as ovelhas? Ele não mandou isso, não falou isso para os outros. Mesmo Pedro sendo impulsivo, destrambelhado, tomando as decisões assim, meio loucas, mesmo assim, Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia o quanto o Espírito Santo podia transformar Pedro. Esse mesmo Pedro que era impulsivo, brigão, o que pegava espada para cortar a orelha do soldado, esse mesmo Pedro você vê lá em Atos dos Apóstolos, acalmando a igreja, os irmãos lá se desentendendo no meio da igreja. Tu vê esse Pedro aí acalmando o povo, chamando o povo à realidade, serenando os ânimos, para você ver quem te viu, quem te vê, como você diz, como a gente costuma dizer. Então, é essa situação, é esse entendimento que eu e você precisamos ter, entendeu? O poder do Espírito vem através de quê? Da nossa busca sincera na oração, nossa busca sincera no estudo da palavra, e nessas outras coisas que a gente pode fazer também para dar um upgrade aí na vida espiritual. Então aqui eu vou finalizando a mensagem, que se chama Pregação no Poder do Espírito, baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, de 1 ao 5, e foi somente até aqui foi que o Senhor ministrou meu coração, e o meu desejo sincero é que, do mesmo jeito que Paulo falou para os irmãos de Corinto, que ele deseja que a fé desses irmãos, ele desejou que a fé desses irmãos fosse firmemente baseada e alicerçada no poder do Espírito, é o que eu, Márcio Ribeiro, humildemente desejo para você que está vendo essa palavra aí, está vendo esse vídeo, que a sua fé seja firmemente baseada no poder do Espírito, que vem através da palavra de Deus, que vem através da oração. Sai fora de oba-oba, sai fora de movimento. Quer realmente ter o poder do Espírito Santo? Sai fora do charabanda, arabandá e decomanai toda hora. Sai fora do movimento. Sai fora do negócio de rodar no mistério. Sai fora desse negócio do vira para você mandar lado. Sai fora dessas paradas aí. Sai fora dessas meninices. Se você quer realmente ter uma vida alicerçada no poder do Espírito, se você quer ter a sua fé firmemente alicerçada no poder do Espírito, aprende a orar. Como é que eu oro? Seja sincero e se derrame diante de Deus. Você não precisa buscar a palavra eloquente, não. Acabei de pregar sobre isso aqui. Deus não está nem aí para a palavra eloquente, palavra bonita. Deus está se importando com o coração quebrantado, contrito.
Tá lá no Salmo 51:17, isso que eu estou falando para você. Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. É isso que ele se interessa. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, e chora. Você tem que chorar, se derramar aqui, eu estou aqui, me ajuda, me socorre. Sozinho não dá, não estou conseguindo. Deus não está preocupado com palavra bonita, palavra difícil. Para orar é isso, é conversar com Deus, se derramar diante dele. E estudar a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. Senhor, me dá sabedoria para eu entender. Me dá sabedoria para eu entender esse texto aqui. E se ainda assim você tiver dúvida, procura um professor de escola dominical. Procura aí na internet gente que possa ensinar para você. Gente que possa tirar a sua dúvida. Procura aí, tem. Procura vídeo aí. Aqui nesse perfil tem um monte de vídeo para você ver. Que eu desejo que possa ajudar você a esclarecer muita coisa na sua vida. Mas tem muita gente boa aí pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Procura aí que você vai encontrar. Se você quiser me dar preferência, amém, glória a Deus, eu estou aí para isso. Aí, ó, no meu perfil aí, onde você está vendo, só você procurar que você vai encontrar. Muita coisa você possa tirar sua dúvida, esclarecer. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a você porque você ficou até aqui, você me deu atenção. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Como eu falei, eu desejo que você tenha o seu encontro com Jesus, se você ainda não teve. Se você já teve esse encontro, mas se afastou, desejo que você volte. Se você está firme, caminhando com Jesus, mas quando digo firme, está meio hesitante, oscilante, não saiu da igreja, não desviou, mas está meio oscilante. Pega firme aí. Tá firme? Continua firme. Espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.